Mesmo em pé, irmãos, vamos ler de novo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. 1 Timóteo 4, 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Verso 15, vamos ler de novo? Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Daqui um ano, vamos orar e pedir a Deus que todo mundo veja que você progrediu. Todo mundo veja que você progrediu. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos sentar um pouquinho? O que muda a sua história e a minha não é o que você sabe, nem o que você gosta. Essa oração nossa é rotineira quando vai ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração. Talvez devíamos mudar. Que o Senhor me ajude a obedecer o que eu já sei. Porque possivelmente, como disse o mestre Valadão, não tem coisa nova. E alguns de nós pensam no coração assim: eu falaria melhor. Eu falaria melhor. Não é? Você já teve um impacto assim de não conhecer o cara ou a mulher e de ouvir falar dele, depois que você encontra e olha a aparência física e tem uma decepção? Fala, puxa vida. Confessionário. Quem já passou por essa, levanta a mão assim, ó, o confessionário. Puxa vida, eu achei que era... Não é? Achei que era mais. Você sabe, aqui não tem esses problemas. Brasil tem. Os crentes dão problema para os vizinhos com estacionamento. Dá não. Lagoinha dá. Um dia um homem entrou lá e falou o seguinte: eu quero saber quem é o pastor dessa igreja. E eu estava assim, trajado desse jeito. E era um domingo de manhã. E o homem falou: eu vou furar o pneu do carro dos crentes que estão lá na minha garagem. Eu falei assim: eu ajudo. Ele falou: quem é você, menino? Eu falei: não, o que o senhor quer com o pastor? Aí ele falou: é o seguinte, esse homem não presta, porque ele fica mandando esse povo dele pôr o carro na porta da casa da gente. Naqueles dias foi tão bom, porque é o seguinte, a gente tinha distribuído um papelzinho assim, ó, escrito, posto nos carros: é falta de testemunho parar onde está escrito é proibido estacionar, é falta de testemunho parar na garagem dos crentes. Nós mandamos pôr no carro de todo mundo. E nós mandamos pintar as garagens dos vizinhos assim, umas 5 ruas ao redor de amarelo, e escrever no chão: garagem. Mesmo assim. Então, depois que conversamos, falei: entra aqui nessa sala um pouquinho que eu vou atrás do homem para o senhor. Aí eu saí e entrei de novo. Quando eu entrei de novo, falou assim: eu não acredito que é você o pastor desse lugar aqui. A impressão foi horrível do homem, coitado. Sempre tem alguma coisa em nós que nós não controlamos, que as pessoas pensam que a gente é inadequado. Sempre, sempre, sempre. No caso de Timóteo, esse texto não é para jovens, como estamos lembrados. Esse texto é para
líderes espirituais, para um líder espiritual em Éfeso. Não deixe que te desprezem porque você é jovem. Então, demos uma olhada ontem que algumas coisas que machucaram possivelmente Timóteo em Éfeso são as críticas, pastorear os críticos. Então veja, o que muda a sua história é o que você decide e faz. Até agora, você já decidiu alguma coisa? Então, por exemplo, alguns nomes de ovelhas já vieram à sua cabeça, sim, que é gente muito difícil, esse osso duro de roer, uma carne de pescoço. Eu só vou te ajudar com o confessionário. Quando minha primeira esposa, Ana Maria, ficou muito doente, com câncer, muita gente me ajudou, entre os quais a Igreja da Lagoinha orava por mim, constantemente, intercessores iam lá me ajudar. Obrigado, pastor Márcio. Nunca falei com o senhor isso assim, publicamente, falei pessoalmente. Obrigado que o senhor cuidou de mim naqueles dias. Mas eu fiquei tão aborrecido com Deus um dia, que a minha mulher estava doente, que eu fiz uma lista de gente que não presta, que devia morrer, entre os quais uns membros da nossa igreja. Entendeu? Fiz uma lista, falei, Deus, não é possível, porque com uma mulher igual a Ana Maria tem que morrer de câncer. Ó fulano, ó Beltrano, eu não quero pôr nem os incrédulos, eu estou pondo os crentes. Ó para o senhor ver, fulano, 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 fulano. Eu estava aborrecidíssimo. E depois, naquele processo de luto, não é? Aquela angústia na minha alma, depois que Ana foi enterrada, um dia, imprudentemente, eu conto essa oração no púlpito da nossa igreja. Fiz uma lista, quando acabou o culto presbiteriano, você sabe, a gente vai lá para a porta, agora não dá mais. Vai lá para a porta cumprimentar o povo. Nesse dia eu não saí, tinha uma fila para me cumprimentar aqui no púlpito. E a pergunta era essa, eu quero saber se meu nome estava naquela lista. Quero saber se meu nome estava lá. Somos chamados para pastorear o rebanho do Senhor. Então eu quero que você feche seus olhos por um minuto e ore por alguém que, regra geral, machuca você. Pede ao Senhor, eu quero amar e pastorear esse irmão. Eu quero amar e pastorear essa ovelha. Eu quero amar e cuidar desse meu colega pastor. Senhor, me dê uma maneira de surpreendê-lo com a expressão de amor. Ajuda-nos, Senhor. Derrama essa graça, Senhor. Inunda nossa alma de amor por algumas pessoas que nós consideramos tão difíceis. E que às vezes são mesmo. Dá-nos uma ideia de como surpreendê-los com esse amor que o Senhor derrama no nosso coração. Amém. A segunda coisa que nós demos uma olhadinha foi sobre comparação. Um sermão famoso do Francis Schaeffer, que eu já vi citado em vários lugares, nunca consegui ler esse sermão na íntegra, só vejo citado aqui e acolá. Não há gente pequena e não há lugares pequenos, porque tudo vem do Senhor. Não há igrejas pequenas e não há lugares pequenos, porque tudo é Deus quem diz, é aqui seu lugar. Vira e mexe num livro sobre pastorado, eu leio sobre esse sermão do Francis Schaeffer, uma notinha, mas nunca consegui ter acesso a ele. Não há lugares pequenos. Não há gente pequena. E nós, os pastores, especialmente, temos que ter cuidado de não chamar o nosso povo desse povinho. E de pensar assim, vocês estão pegando o boi de me ter aqui, viu, gente? Porque pelas minhas condições, eu devia estar numa igreja maior. E eu já rejeitei ir para lá. Aliás, quando eu vim para a América, eu ganhava muito dinheiro.
Larguei tudo isso por causa desse pastorado, dessa mixaria que eu ganho aqui. Então, eu tenho uma promessa do Senhor que Ele ainda vai me levar para uma igreja grande. Nem vou pedir o confessionário para você não ficar vermelho. Acho que foi Ana Paula que gravou. Nunca me deixes esquecer que tudo que eu tenho e tudo que eu sou, o que mais que diz? E o que vier a ser. O que mais? Vem de ti, Senhor. Terceira palavra, que também agora nós vamos para a terceira, é a competição. É a comparação e a competição. No nosso coração, nós competimos com os outros. Ah, se eu tivesse num... Você está feliz, irmão, porque na sua região tem mais brasileiro do que a minha. Está feliz, irmão. Se eu tivesse lá, eu estava arrebentando. E nós começamos a chavecar as ovelhas dos outros. E nós seduzimos a ovelha do outro rebanho para ele vir para nós. Aqui tem poder, viu, irmão? Mas isso não acontece aqui não, isso é... Aqui tem poder, viu, irmão? E aí, quando não há unidade entre os pastores, acontece isso. Você disciplina um cara sem vergonha aqui, aí ele atravessa a rua, a avenida, ou anda 20 minutos de carro, e ele é recebido na outra igreja como ministro de louvor. Foi disciplinado aqui. Quando há unidade entre os pastores, o de lá diz assim, você vai fazer o que aqui, irmão? Não, eu senti de Deus que eu devia ficar aqui. Os crentes são tudo assim, gente, em tudo quanto é lugar do mundo. E os pastores, pior. Porque os pastores dizem assim, Deus me falou, irmão. E não falou nada. Entendeu? Falou nada. Eu me lembro, na história da pregação, sobre o bispo metodista visitava as paróquias. Você sabe, os metodistas são itinerantes. Estão mudando agora. E o cara... Tem algum metodista aqui? Os metodistas ali, ó. E o bispo ia lá de vez em quando dar um flagra no cara. O cara numa congregação pequena... Você sabe, a congregação pequena não exige muito se você não lembrar que Jesus está no culto. E todos nós somos idólatras, todos nós. Quer ver? De vez em quando você fala assim, se fulano tivesse aqui, o culto ia ser melhor. Confessionário, quem já pensou, falou isso, levanta a mão. Nós não percebemos que o culto é Jesus presente. Aí se o músico tal tivesse vindo, se o pregador fosse outro, aí o culto teria sido bom. Nós vamos perdendo a presença de Jesus, nós somos idólatras, irmãos. O negócio nosso no culto não é Jesus. É se o que nós preparamos deu certo. Então nós vamos perdendo a essência do evangelho nós mesmos. Então o cara, congregação pequena, o cara não preparava, só que o bispo chegou e sentou depois de começar o culto. Sentou, quando o cara viu o bispo, o cara amarelou. E o cara falou, irmãos, como sabeis, nos últimos 3 meses, eu tenho feito um voto ao Senhor, de não gastar tempo com estudo, depender do Espírito Santo, que ele vem e traz na minha cabeça aqui na hora. Aí ele começou a falar. Aí o bispo levantou e foi embora e deixou lá com o atendente um bilhete desse tamanho. Entrega para o pastor. Aí estava escrito assim, irmão, você está livre do voto. Comparações, irmãos.
Por que que pastores não conseguem ter equipes? Porque ele começa a ter ciúme dos dons dos outros. E começa a competir com quem ele devia encorajar. E começa a puxar o tapete do cara que devia ir para frente. Especialmente quando nós vamos ficando de cabeça branca. E aí os novos vêm. Entendeu? E eles vêm assim acelerando e faz curva a 150 por hora. Entendeu? O carro é com... turbinado, 4x4, ele faz a curva rodando o dedo, ele nem segura. E alguns de nós não sabem nem mexer no computador, no celular. E nessa nova família dos iPod, iPad, iTouch, ai. Aliás, essa palavra não existia nos anos 90, essa é uma palavra dos anos 2000. Os anos 2000 trouxeram palavras muito interessantes. Foi inventado o BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China. Que um economista americano escreveu nos anos 80, final dos anos 80, que nos anos 2000 ele fez essa relação. E a palavra é tijolo, tropeço. Eles vão virar um tropeço para os bacanas. Esses 4 aí, ó. Era uma palavra que não existia. Então, queridos irmãos, nós ficamos assim. E eu não sei se isso já passou no seu coração, mas a insegurança, quando é grande demais, eu levei 2 amigos para passear lá para os meus lados de Minas, quando eu era seminarista. Amigo. Mas toda foto, eu conto isso, ainda tenho uma vergonha, minha orelha assim, uma vergonha. Toda foto que eu tirava, eu saía no meio. E no meu coração é para mostrar quem é o líder. Nunca aconteceu isso com você não, né, irmão? Vou te contar mais. Eu gostando daqueles amigos, são poucas fotos que eu tenho com eles, mas essas eu não mostro. De vez em quando eu olho para sentir vergonha de novo. Porque todas as fotos, uma das minhas irmãs, quando eu mostrei a foto, ela falou: Geré, engraçado. Toda foto você está no meio, você observou isso? Nós comparamos uns com os outros e esquecemos que tudo vem do Senhor. Não adianta você querer multiplicar 5 talentos porque você só tem 2. Mas você pode aprender com quem tem 5. Porque até a capacidade para ele de desenvolver aquilo foi Deus que deu. Até a multidão que Deus deu para ele foi Deus que deu. Até o prédio foi Deus que deu. Tudo veio do Senhor. Só que nós temos que ter um cuidado, que nem sempre temos. Que quando nós falamos, nós damos uma impressão que nós é que somos bacanas. Aí fica muito ruim. Sabe por quê? Porque você não recebeu as competências que Deus deu para o outro. Os dons, ele desenvolveu e Deus o abençoou para desenvolver competências. Até isso veio de Deus. E não esqueça, santo varão e santa irmã, que tudo isso acaba num segundo. É Ele que dá a vida, a respiração e tudo mais. Deus fala assim: pastor de uma igreja de 180 mil membros,
acaba de falecer. Pastor de uma igreja de 10 membros acaba de falecer. Não se esqueça. E quando nós competimos uns com os outros, nós estamos perdendo um tempo fantástico. Porque, veja você,